Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês, pessoal, uma espécie de um mini case aqui. Na verdade, um exercício, tá? Um exercício didático para a gente entender como a gente pode utilizar a quantificação da mão de obra de uma forma correta, tá, pessoal? De uma forma que eu possa visualizar com precisão, precisão numérica os meus processos, tá? Os processos, pessoal, precisam ser quantificados de forma precisa em seus tempos de ciclo, em seus elementos, para que você possa fazer o balanceamento e a quantificação dos seus tempos de ciclo, tá? E ocupação também dos colaboradores, tá bom, pessoal? Mas para isso eu vou explicar basicamente como funciona um processo de injeção plástica e depois nós vamos fazer o seguinte exercício. Nós vamos quantificar tudo isso com um colaborador, né, esse processo com um colaborador, e depois verificar como fica este mesmo exercício com dois colaboradores, tá? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? É um maior aproveitamento da mão de obra humana. Isso é importante, pessoal? Sim, isso é importante. Só em fabricação? Não. Em fabricação, em serviços, qualquer tipo de atividade você pode exercitar esse tipo de trabalho, tá bom? De projeto. Muito bem, pessoal. Isso aqui é o esboço, né? É o template de uma máquina injetora, tá? Uma máquina injetora, pessoal, ela injeta uma matéria-prima plástica, pode ser ela de qual tipo de matéria-prima que você imaginar, plástica, né? É claro que cada tipo de matéria-prima tem sua aplicação específica, tá? E existem muitos tipos de matéria-prima plástica, tá, pessoal? E essa matéria-prima entra numa espécie de um silozinho aqui, passa por uma tubulação muito aquecida dentro da injetora. Esta matéria-prima se liquefaz, faz a fusão desses grânulos, ok? E este líquido é injetado nas cavidades neste molde aqui, tá, pessoal? Este molde aqui pode ter duas cavidades, três cavidades, 8 cavidades, 15, 20, 30. Bom, o molde, pessoal, pode ter, a princípio, muitas cavidades, tá? Pode ter até, eu já vi moldes com até 50 cavidades, tá? Mas existem limites, tá? Uma vez que você tem também, né, o limite de injeção da injetora, existe o limite de resfriamento dessas peças logo depois que são injetadas. Bom, é toda uma tecnologia que tem que ser dominada, tá bom, pessoal? Bom, mas aqui nós estamos falando de eficiência, tá, pessoal? Então, esse processo básico da injeção se faz dessa forma. Primeiro você liquefaz a matéria-prima plástica, depois você injeta em alta pressão. Este material é injetado nas cavidades e esse material, pessoal, toma a forma do formato da cavidade, tá? Então, se o formato da cavidade está bem construído, está dentro das especificações, obviamente que a peça também vai sair dentro das especificações. É preciso um forte controle nestas peças, principalmente se forem peças técnicas. O que são peças técnicas, tá, pessoal? São peças que necessitam de dimensões especificadas. Para inserção em um determinado local, dentro de um automóvel, por exemplo, para inserção desta peça dentro de um eletrodoméstico, tá? Mas que necessitam sim ter um controle muito preciso de determinadas dimensões nesta peça plástica, tá? Dessa forma, toda a ferramentaria, toda a usinagem dessas cavidades tem que ser feita com muita precisão, tá bom, pessoal? Bom, essa é a máquina de injeção plástica. É uma máquina que, quando ela é para fazer peças técnicas, ela é muito precisa e tem uma série de controles para se utilizar, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, neste modelo aqui, nós temos um colaborador trabalhando, tá? E eu vou ver aqui duas situações. A ocupação do meu tempo máquina, tá? E a ocupação do meu tempo homem. O que é tempo máquina, pessoal? Tempo máquina é o tempo que é consumido pela máquina
automaticamente. Eu não tenho intervenção humana quando a máquina começa a injetar as peças, tá bom? E o que é meu tempo homem? Bom, é o tempo o qual o homem ele necessita para executar as atividades enquanto a máquina está operando, tá? A gente chama, né, no chão de fábrica de tempo escondido aqui nesse caso, tá bom? Então, aqui tem essa atividade, né, pessoal? Esse tempo máquina aqui, nesta máquina, eu estou ocupando 97%. Aí você pode se perguntar, poxa, e os outros 3%? Bom, os outros 3% estão na abertura dessa máquina para eu retirar o galho com as peças. A gente chama de galho, pessoal. A matéria-prima, o sobremetal que existe plástico, que carregam as peças já com as dimensões. Depois eu quebro, tiro estas peças do galho, separo, né, essas peças do galho, e o galho vai para uma reciclagem, enquanto que as peças técnicas, as peças, o produto propriamente dito, vai ser armazenado em um lugar seguro, garantindo as dimensões das peças, tá bom? Então, o tempo máquina é o tempo de consumo da máquina automático, e o tempo homem é o tempo que o homem está levando para realizar aquela operação, tá? E aqui, né, pessoal, eu tenho um operador só, um colaborador, tá? E o tempo de ciclo para esta injeção destas 6 cavidades, tá, é de 63 segundos. E a ocupação do homem para fazer as atividades, tá, de abrir a porta da injetora, retirar o galho da injetora, fechar a porta da injetora, retirar peças do galho, posicionar peças na caixa, é uma ocupação de 36% em cima desses 63 segundos, tá? Veja que aqui, pessoal, nós temos uma ocupação relativamente baixa, tá, do homem, da mão de obra humana, somente 36%. Então, qual que é a ideia nesse exercício, nesse mini case? É elevar essa ocupação de 36% para mais, obviamente, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer, tá, uma melhoria, e nós vamos verificar se este homem pode trabalhar em 2 máquinas, tá? Então, é esse o exercício que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Como funciona isso? Como funcionaria isso? Bom, uma vez que eu já tenho tudo quantificado, tudo solidificado, e eu sei com grande precisão, pessoal, que o meu tempo de ocupação desta máquina é de apenas 36%, eu também já sei que se eu colocar este colaborador para trabalhar com 2 injetoras, tá? Eu vou ocupar da mão de obra humana 72%. Tá? E aí você pode se perguntar, puxa vida, mas por que então nós não ocupamos a mão de obra humana em 100%? Tá? Ora, 100% é um número muito alto, pessoal, para a ocupação de um ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem necessidades pessoais, o ser humano precisa de descanso, o ser humano não trabalha 100%, né? Ele sempre trabalha de uma forma um pouco mais reduzida, tá? Porque ele tem sim algumas necessidades que as máquinas não têm. E isso, pessoal, é lei, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, tá? Existem permissões dentro de cronoanálise, né? Isso precisa ser estudado com muita precisão. Deve ser entendido porque você está trabalhando com leis, pessoal. Então você tem que realmente seguir estas leis, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, neste exercício aqui, o que ocorre? Este colaborador aqui, ele faz todas as atividades, bota a máquina 1 para trabalhar em tempo automático, vem para a mesa, tira as peças do galho, coloca em uma caixa, joga o galho em algum lugar para a reciclagem e neste momento já vai estar liberando a máquina 2 para ele também abrir a porta aqui, retirar o galho com as 6 peças, ok? Fechar a porta, levar de novo para a mesa, retirar as peças,
levar as peças para a caixa e jogar o galho para a reciclagem e assim por diante, pessoal. Você veja que este ciclo aqui é feito com apenas um colaborador, tá? Então, você vai ver que nós aumentamos a ocupação deste colaborador. Isso é uma operação de melhoria, pessoal? Isso é uma melhoria em um sistema de injeção? Com certeza. É simples assim, do jeito que eu estou falando, pessoal? Claro que não, né? É claro que não. Você tem que primeiro medir os tempos de ciclo, você tem que ter certeza que esses tempos de ciclo são suficientes para a injeção de uma peça de qualidade, você precisa estabilizar esse processo. Bom, existe uma série de atividades para que você faça isso com bastante precisão, tá? Mas eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, a capacidade que tem, né? Qual é a capacidade que nós temos quando nós temos tudo isso quantificado adequadamente, tá? Isso dá para fazer com 2 máquinas, com 3 máquinas, poderia ser um robô aqui, 2 robôs, 3 robôs, poderiam ser máquinas de estampagem, poderia ser máquinas de impressão, poderia ser máquinas de borracha. Bom, o tipo de máquina é o que menos importa, pessoal, tá? O que importa é você saber quantificar tudo isso com precisão e depois aí montar o processo com uma altíssima produtividade, tá bom, pessoal? Então eu queria mostrar para vocês esse mini case, é o primeiro mini case que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? E é lógico que eu não quero simplificar demais, né? Isso aqui são os números globais, tá? Para se chegar aqui tem um longo caminho, né, pessoal? Mas é para você ver qual é o potencial de trabalho que vocês podem atingir com a quantificação adequada através de cronoanálise e Lean Six Sigma, tá, pessoal? Aqui tem muito Lean Six Sigma a ser utilizado, tá? E juntamente com cronoanálise, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz, fiquem seguros, tá? E um grande abraço do professor Marcelino. Tchau, tchau.